Opa, Fábio, desculpa a demora aí nas funções aí. Todas as perguntas que a gente tem, elas morrem, né? Elas são respondidas quando o Senhor vive em nós. Quando nós temos a mente de Cristo, né? Enquanto a mente ainda é nossa, a gente vai ter perguntas, né? Claro que às vezes elas não morrem imediatamente, né? Pelos conflitos, mas gradativamente no relacionamento do homem salvo, vivendo em espírito, as dúvidas vão sumindo, né? Então o Espírito nos ensina a ser um bom pai, ser um bom filho, porque se a gente pegar a letra sem o Espírito, de nada adianta. Lucas capítulo 9, o Senhor Jesus está indo para Samaria. Lá em Samaria, os seus discípulos batem na porta, ninguém quer receber, eles vão ter que dormir no templo, debaixo de sereno, ficam nervosos, estressados com isso. Por que ficam nervosos e estressados? Porque ainda são eles que vivem, não é Cristo que vive neles. Eles ainda seguem Cristo ao seu jeito, como Pedro fala para o Senhor Jesus: Senhor, tu não precisa fazer isso, não te faças tal coisa. O Senhor Jesus responde: arreda-te de mim, Satanás. Ou seja, Pedro estava sendo influenciado pela carne, e o espírito de Satanás, os demônios, influenciavam Pedro usando as suas vontades, os seus desejos. Era um bom desejo querer salvar o mestre? Era, mas todo bom desejo sem Cristo como a fonte desse bom desejo, ele é mau. Quando o jovem rico chega ao Senhor Jesus e fala: bom mestre, o que o Senhor Jesus responde? Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão Deus. Romanos capítulo 3, 23, todos pecaram, destituídos estão da graça de Deus. Todos nós somos maus, mesmo depois de salvo, somos maus. Se Cristo vive em nós, temos as respostas, né? O problema é que ele não vive, a gente quer seguir o Senhor Jesus como se ele fosse um cão adestrado. Senhor, de política eu entendo, fica aí na tua casinha de cachorro aí, só sai para me defender quando eu não puder me defender sozinho, aí tu sai com o teu treinamento de cão de guarda e me defende. Mas pode deixar comigo que eu resolvo, né? Então os discípulos não recebendo guarita, pouso lá em Samaria, eles vão citar a palavra, porque a gente deve usar a palavra de Deus, né? Mas eles vão citar a palavra de Deus no seu espírito, não no espírito de Deus. Aí a letra se torna morta. A letra é morta e o espírito que vivifica, diz o apóstolo Paulo. Então eles citam 1 Reis 10, 1, ou capítulo 1, verso 10, né? Senhor, quer que a gente manda descer fogo do céu e matar todos esses samaritanos desgraçados aí, que vão fazer a gente dormir no templo aí agora? Fazer o rei dormir no templo, o rei de Israel? Onde já se viu isso? Aí o Senhor Jesus, que não veio para fazer a própria vontade, os próprios caprichos egoístas, responde: vós não sabeis de que espírito sois, porque eu não vim destruir o homem, mas salvá-lo. Então, legítima defesa, ponto 40, arma de fogo, tudo isso é a carne. E ainda se usa a Bíblia para defender esses maus impulsos, maus desejos, né? Por quê? Porque Cristo não vive na maioria da suposta igreja. E quem sai da religião cristã, que é o caminho para o anticristo, continua carregando ela no seu coração. Tem a história do monge, né? 2 monges. Eles foram, tu que gosta de história, né? Fala tanto em estudar história, então vamos para uma então. Eles vão atravessar um rio, e sabe, né, que no monastério são feitos 3 votos, né? Um deles de miséria, né? Um deles é de miséria, o outro é jamais carregar uma mulher, tocar em uma mulher. E eles vão atravessar, e tem uma mulher lá precisando atravessar o rio. Aí o monge pega ela no colo e atravessa, e o outro fica furioso, né? Ele fica lá andando inquieto e não conversa direito com o monge. Aí o monge pergunta: tá tudo bem? E ele: não tá. Nós fizemos o voto de nunca tocar numa mulher, e tu pega a mulher no colo ainda. Aí o monge, o outro, responde: eu já deixei ela do outro lado do rio, tu ainda está carregando ela. Então é isso aí, meu irmão. Qualquer resposta que tu precisar, se tu estiver morto, Deus te dá. Se tu estiver vivo, tu não vai ter essa resposta. Esse é o canal que eu tenho, né? Quiser acompanhar lá. E eu pouco falo, porque é a igreja do Senhor Jesus, né? Então eu não tenho o hábito de estar convidando as pessoas para edificação. Porque quem edifica é o cabeça, que é Cristo, né? Agora, se ele traz
As pessoas, você vê que Felipe está pregando para uma multidão, que é o que as igrejas querem, que é o que as pessoas nos canais de YouTube querem audiência. Quem é de Cristo, o Salvador, não quer audiência, porque está morto, da onde um morto vai querer audiência, né? Mas, lembrando que Felipe estava pregando para uma multidão, o Espírito Santo falou, sai daí e vai para o deserto. E lá ele foi levado a uma única pessoa, que era o eunuco. E o que o eunuco estava fazendo? Estava lendo a Bíblia, olha só. O Espírito não levou o eunuco àquela classe de pessoas relatada em Romanos, capítulo 1 e 2, onde vai descrever o princípio moral das pessoas, dessa classe de pessoas, e depois o texto vai dizer, e Deus os entregou no plural, ao espírito do engano, para que acreditem na mentira, porque não se importaram com a verdade. Qual seria o sentido do Espírito levar Filipe a um homem que não se importava com a verdade? Então, muitas das vezes nós estamos pregando pela força do homem, pelas emoções do homem. O homem ainda está vivo e deveria estar morto, e por isso que o evangelho não cresce. O que cresce é um monte de igreja cheia de interesseiros, aonde o Senhor Jesus diz em João capítulo 6, vós não vem a mim por causa de mim, vocês vêm a mim porque eu alimentei a fome de vocês. Então, aonde tiver um anticristo alimentando a fome, ali estará as multidões. Mas aqueles a quem o Espírito chamou, porque na oração sacerdotal do Senhor Jesus, ele fala em João 17, aqueles que o Pai me deu, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Então, o Pai, ele encarrega os que têm interesse pela verdade até o Filho. E automaticamente, chegando no Filho, as pessoas têm acesso ao Pai, porque sem o Filho não há acesso ao Pai. Então, Felipe foi encaminhado pelo Espírito. O Espírito Santo vai nos encaminhar as pessoas que querem Ele. O verdadeiro cristão, eu não digo verdadeiro, porque muitos são verdadeiros que andam na carne, mas são salvos também. Então, a gente tem que cuidar muito com isso. Não é porque a pessoa tem um mau comportamento que não quer dizer que ela não seja salva. E também não quer dizer que quem tem um bom comportamento é salvo. Por exemplo, o comportamento evangelístico é um bom comportamento, mas não é de Deus. E a pessoa é salva. Ela quer evangelizar, mas ela quer evangelizar num homem natural, levando o evangelho para quem não tem interesse pela verdade. O espírito deve estar pronto para receber a verdade, senão é só dar pela aos porcos. Pedro estava no terraço, orando, já com fome, ele não estava pensando em sair falar do evangelho para ninguém. E o anjo apareceu a Cornélio e disse, manda chamar Pedro. Por quê? Porque Cornélio tinha interesse pela verdade. O que Cornélio fazia? Orava continuamente a Deus e dava esmola. Ele se importava com as coisas de Deus. Então, Deus encaminhou Cornélio aonde? A um homem. Que homem? O homem que detinha o poder do evangelho. E mandou chamar esse homem. Pedro não começou a bater de porta em porta, vou te pregar o evangelho da salvação. Não. O Espírito nos encaminha. Mas para isso nós temos que confiar no Senhor, estarmos mortos para esse mundo. Por que a oração não funciona, irmão? Da maioria dos crentes. Tu vê que ele ora, Deus cura o meu amigo lá no hospital, meu familiar morre, né? Pode ver. Até os pastores religiosos, cães gulosos aí, né? Tirando alguns que estão lá na ignorância, são verdadeiros, foram salvos, mas estão na ignorância. Mas a maioria é cão guloso. Eles oram pela cura e não acontece. Eles apresentam uma cura meio falsa lá, veio 17 vezes, o mesmo homem é curado a mesma coisa. Por quê? Propaganda, gatilhos mentais, marketing para atrair rebanho, né? Por que a oração não funciona dos irmãos? Ora, Deus, me dá um emprego. Deus, faz parar de chover no Rio Grande do Sul. Aí começa a chover mais ainda. Olha que coisa sem sentido. Sendo que Tiago, ele nos fala do profeta Elias, que orou e parou de chover. Depois orou de novo e voltou a chover. Nós temos que ter essa fé aonde Deus responde a nossa oração. Por quê? Por quê? Por que eu pergunto? Porque é na resposta da oração que o mundo vai ver a diferença do Deus morto e do Deus vivo, porque Deus morto não responde. E até pode dar uma resposta, tipo Moisés, quando jogou o cajado no chão, virou uma serpente o cajado. Aí os magos de Faraó jogaram seus cajados, também viraram uma serpente. Então o diabo até pode dar alguma resposta sobrenatural. Mas a serpente de Moisés comeu a serpente dos magos de Faraó.
Então veja que Deus, as pessoas não obtêm respostas. Por quê? Porque os nossos irmãos não obtêm respostas, mostrando um Deus vivo para a sociedade poder escolher entre Baal ou o verdadeiro Deus, entre os deuses mortos ou o único e verdadeiro Deus vivo. Não responde porque a oração é na carne. Eu lembro de um irmão que comentava comigo: eu precisava ir trabalhar e eu orei para parar de chover, mas estava chovendo um tempão. As famílias estavam tudo embaixo da água. E eu orei com fé a Deus. Eu tenho fé, eu acredito no Senhor Jesus. Então eu creio que o Senhor vai me responder. Porque eu tenho certeza que eu creio no Senhor Jesus. Então eu oro para que pare de chover. Imediatamente esse irmão recebeu a resposta: pois é, mas tantos irmãos perdendo tudo debaixo da água e tu não orou para parar de chover. Agora que tu precisa que pare, tu ore. Então o que significa isso? Significa que as nossas orações, elas são feitas baseadas na vontade do homem. E a vontade do homem contamina a fé. Quando o Senhor Jesus Cristo diz: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Mateus capítulo 16 ou 18, não me lembro bem agora, vos será feito. Veja o poder do que o Senhor Jesus está concedendo. Tudo que pedirdes ao meu Pai em meu nome será feito. Tudo é muita coisa. Então, o que os pastores, os irmãos fazem? Começam a pedir tudo. Deus, eu preciso de um carro. Está escrito tudo lá. Tudo é tudo. Deus, eu preciso de um marido. Deus, eu preciso de uma esposa. E não funciona. Por que não funciona? Porque tem a contaminação do homem. O que é a contaminação do homem? É a nossa vontade. Ué, mas nós não devemos pedir tudo que nós precisamos? Não. O Senhor Jesus diz: tudo que pedirdes em meu nome, quando vocês precisarem? Não. O Senhor Jesus disse: tudo que vocês quiserem, peço em meu nome? Não. Então, o que significa tudo que pedirdes em meu nome, eu vos darei? Tudo o que pedirdes em minha vontade. A fé é somente a vontade de Deus, sem a vontade do homem. A não ser que a vontade do homem seja a vontade espiritual de Deus no homem. Mas a nossa vontade natural é vergonha para Deus. Então, de repente, o irmão está em casa, um final de semana, assistindo ali alguma coisa com a família, está ali comendo um petisco com a família, na cabana que ele tem bonita, num sítio, quer curtir aquele final de semana chuvoso. E de repente o Espírito vem e fala ao seu coração: ora para parar de chover agora. Aí esse irmão vai orar e vai acontecer. Imediatamente o chuva vai parar. Por quê? Porque foi na vontade do Senhor Jesus. Foi no nome do Senhor Jesus. Foi na autoridade do Senhor Jesus. E não na vontade do homem. Então, tudo que o homem pede, de modo geral, e falo dos nossos irmãos, é na sua vontade. Ah, Deus, se eu construísse essa peça. Ah, Deus, se eu conseguisse esse emprego. Tudo na vontade do homem. Por isso que normalmente não acontece o milagre de Deus. E às vezes até o diabo dá, como Moisés aconteceu, os magos de Faraó a transformar as varas em cobras também, para manter o homem orando na sua própria verdade, envergonhando a cabeça do corpo que é Cristo. Onde já se viu o meu pé dizer, os dois pés se combinarem entre eles? Agora eu vou lá pisar num prego. Onde já se viu isso? Não acontece, porque é a cabeça que dita a vontade. Então os pés andam para onde eles querem, mas na vontade do cabeça. É o cabeça que determina a vontade dos pés. Então os pés estão em sintonia com a cabeça. Agora, se um pé estiver defeituoso, não puder andar, então o outro vai ter que sobrecarregar, carregando o peso do corpo sozinho, com uma muleta, alguma bengala, né? E assim, estamos defeituosos. Não estamos andando na vontade do Senhor. A oração não funciona dos crentes, porque ela é feita na própria vontade. Agora, quando o Espírito vem e diz assim, ó, ora para aquele homem ser curado, tu nem está pensando nisso. Tu nem está pensando nisso. Ah, não é um parente teu, né? Porque se fosse, estaria pensando. Não é um parente nosso, então a gente não está pensando nisso. Mas se fosse, nós estaríamos pensando. Estaríamos orando: cura meu filho, cura meu filho. Isso é na vontade do Pai, natural e carnal? Ou é o Espírito que quer curar ele? Porque às vezes o Senhor tem propósito de levá-lo para o paraíso. Vai ser melhor para ele lá. O Senhor está poupando o pai de ver o filho se transformar numa coisa que o pai não queria. Tem muita causa envolvida que nós desconhecemos. Então nós temos que orar na vontade do Senhor Jesus. Um outro irmão disse: olha, eu sempre oro assim pelo clima e tal, mas quando eu ia orar para parar de chover, eu não conseguia.
Eu me senti incomodado, assim. E até eu pensei que eu estava sendo egoísta, porque tanta gente embaixo da água, mas eu me senti incomodado. É o Espírito não querendo que o irmão orava, e o irmão não orou. Quando nós chegamos nessa maturidade de pedir tudo em nome do Senhor, ou seja, quando o Senhor fala, Felipe, para tudo aqui e vai pregar lá em Samaria. O que aconteceu? Se converteu ou não? Converteu. Por que as pregações não geram em conversões? Geram só em convencimentos, mas não em conversões. Porque não é o Espírito que mandou pregar. Quando Pedro pregou a Cornélio, ele se converteu? Sim, ele e toda a sua família. Por quê? Porque quem converte é o Espírito, não é o homem. Hoje, a maioria dos convertidos são convertidos ao homem, não ao Espírito. São convencidos e não convertidos. Então, quando o Espírito Santo fala, vai lá e prega para aquela pessoa vai aceitar Jesus imediatamente. Por quê? Porque foi o Espírito que mandou. Ele sabe os corações. Ele sabe quais são as pessoas que estão voltando-se para o Senhor. E ele nos encaminha até ela, porque ele é o cabeça, ele conhece cada membro que vai ser acrescentado ao corpo, cada tijolo que vai ser acrescentado à igreja. Então, por isso a oração dos crentes não funciona, porque eles pedem de si mesmo, das suas vontades humanas. Sempre que você vai orar, você pergunta, eu quero isso? Sim, eu quero. Então, provavelmente não vai funcionar. Por que eu digo isso? Porque a partir do momento que você teve que perguntar, já significa que não foi o Senhor Jesus que falou. Porque a Bíblia diz que a fé é a certeza. A fé é a certeza. Então, quando o Senhor Jesus falar, imediatamente você sabe que não é o que você quer. Você sabe que Deus quer que você ore por aquilo ali. E imediatamente o resultado prático e visível vai acontecer para que o mundo veja o amor do Pai em nós.